dia, igreja. Hoje, durante o nosso ensaio da equipe de louvor, enquanto nós ensaiávamos, Deus tem falado em nossos corações que, independente da perfeição, que o meu nome seja louvado. Então eu peço a vocês que não reparem nos nossos erros, mas verdadeiramente louvem ao Senhor nessa manhã, amém? Eu queria que toda a igreja estivesse levantando para que a gente pudesse ter esse momento que a gente pudesse verdadeiramente louvar ao Senhor, que vocês possam sentir a força do Espírito Santo através dos louvores, amém? Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Creia no Senhor. Escutas quando acalma o meu pensar, levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Tu
igreja. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Em teu amor não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor, onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti. Mais de ti, Deus. Acende um fogo que não resistirei e não controlarei. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti. Não há
teu amor não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não sei se todos conhecem, é um louvor novo, que vocês possam refletir na letra, porque é uma letra que vale a pena, amém? Começa pelo refrão. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és rei. Vou me entregar totalmente. Teu toque abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu
dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Alguns eu já conheço de bom tempo, outros estou conhecendo agora. Minha esposa sempre está aqui com vocês, alguns talvez não saibam, a Ivanete está ali. E é bom rever alguns amigos aqui. Bom, vamos à palavra, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma atenção nessa palavra superiores no versículo 3. Quando nós vemos essa passagem aqui, vemos essa palavra superiores, tem que ficar bem claro que não é que você vai olhar para o teu irmão e vai falar assim, irmão, pode pisar em cima de mim, pode me maltratar, pode me humilhar, não é nada disso. Eu sei que vocês sabem, mas quando a Bíblia fala para considerar superior, diz exatamente o que nós vemos aqui, para você não fazer por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considere aquele seu irmão superior a você mesmo. Ou seja, considere o seu irmão mais importante, de grande valor, se importe com ele, se importe com o que pode machucar ele, se importe com o coração dele. E aí, porque versículos seguintes vai falar exatamente o que aquela famosa passagem que diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou e se humilhou, e veio, se esvaziou, se humilhou, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. E o foco hoje, nessa manhã, é o meu irmão em Cristo. É normal mesmo no meio cristão nós nos preocuparmos muito com a nossa vida, com as minhas coisas, com as coisas que eu anelo e tudo mais. Mas a Bíblia é bem clara e conforme nós vamos seguir aqui os textos, vocês vão ver que, na verdade, o foco não deve ser eu, deve ser o meu irmão em Cristo. E aí, pensando, eu lembrei de uma época que eu escutei uma história do pastor Moisés, uma palavra do pastor Moisés, não sei se ele está aqui, eu não sabia que ele estaria aqui conosco, mas ele falou sobre, todo mundo sabe aqui que a pastora Catarina, a esposa, ela ministra em vários países, ela ministra fora, ela dá palestra, e ela é muito requisitada. E ele falou uma vez algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou, se for necessário eu somente ser o carregador de mala da minha esposa, para mim está uma maravilha, eu não me importo, ele falou. Eu sigo ela e somente vou ser o carregador da bagagem dela. Eu olhei aquilo lá e eu fiquei assim constrangido, aquilo lá me marcou a minha vida, porque eu falei, puxa, o pastor Moisés, o pastor titular dessa igreja, com bagagem, com experiência, com autoridade, com todo respeito e tudo mais, e fala que poderia ser alguém que simplesmente um carregador de mala, e a alegria de ver a esposa deslanchar no ministério. Mas, convivendo com o pastor Moisés, conhecendo ele, fazendo os caminhos da fé com ele e tudo mais, eu percebi que ele tinha imensa alegria, não somente de ver a esposa deslanchando no ministério, tendo um ministério tão abençoado, mas também tantos outros. Quando ele ouvia pregações, ouvia testemunhos, ouvia pessoas conseguindo alavancar no ministério e tendo grande êxito, a alegria dele era imensa, é imensa e também é totalmente honesta e sincera. E aquilo gravou a minha vida, eu nunca esqueci. E uma das razões que essa igreja, esse ministério, até hoje existe, e talvez você não saiba, mas há tantos ministérios, tantas missões, tantas pessoas que estão sendo alcançadas através dessa igreja, não para nosso engrandecimento, nem nada disso, mas pela misericórdia de Deus. Mas por quê? Porque alguém, o pastor titular, o líder dessa igreja, a visão dele foi de alguém que sempre se condiz com o que nós vemos. Alguém que se importou com a missão, alguém que se importou com o próximo, alguém que se importou com o chamado das pessoas. Não conforme nós lemos aqui, não por ambição egoísta, não por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. E eu tenho certeza que o que nós estamos colhendo hoje é porque alguém, o líder, o pastor titular nosso, ele tem esse coração que condiz com o que nós vemos. E sabe, nós
quando nós pensamos nessa palavra, considerar o meu irmão superior a nós mesmos, talvez algumas práticas nos ajudem a praticar essa palavra. Quando eu me deparo com alguma situação com meu irmão, em relação a algum defeito, algo que eu poderia me reconhecer, os meus defeitos eu reconheço rapidamente. Em relação ao meu irmão, porque ele é superior e mais importante do que a mim, eu vou ser paciente. Em vez de eu ser ligeiro, quando ele tiver defeito e eu também tiver defeitos, eu vou ser ligeiro a reconhecer os meus defeitos. Mas com o meu irmão, eu vou ser tardio, eu vou ser paciente. E a respeito de elogios e palavras de incentivos, eu não vou medir palavras. Eu vou sempre incentivar, vou sempre animar. Eu não vou ficar guardando palavras que podem abençoar e podem incentivar, encorajar o meu irmão. Por isso, mais uma vez, considere o seu irmão superior. E a Bíblia diz, se importe com os interesses dele. Gente, se a Bíblia nos diz para nos importarmos com os interesses do meu irmão, não somente nos meus interesses, é porque é algo que é da vontade de Deus, mas talvez a gente não faça ideia da intensidade dessa vontade de Deus quando eu me refiro ao meu irmão em Cristo. E isso nós vamos ver aqui nos próximos versículos. Mas antes de nós observarmos alguns versículos que dizem a respeito disso, queria compartilhar algo. Sabe, a gente que serve no ministério, eu sirvo no Ministério Integral já há alguns anos. Eu larguei um cargo muito bom e decidi servir a Deus integralmente. E eu estou aqui há alguns anos. Estou servindo na CM já tem uns 12, 13 anos, junto com os nossos irmãos lá. E nessa jornada a gente tem muitas crises, nós temos muitos pensamentos, muitos desânimos, muitas lutas. E às vezes vem pensamento de, poxa, eu me sinto tão incapaz que eu acho que eu poderia passar vergonha. Eu me sinto tão prejudicado porque eu abri mão de tais coisas e eu tenho que passar por tudo isso. Talvez eu vou me ficar numa situação tão desconfortável. Eu não quero compartilhar a palavra, eu não quero dar o testemunho, eu não quero aconselhar, não quero orar. Por que todos esses sentimentos vêm e às vezes a gente passa pela cabeça de desistir? Que na verdade, tudo isso, na verdade, está incomodando eu. Tudo isso, na verdade, quem está perdendo sou eu. Só que, se eu penso de outra forma, ok, tudo isso me incomoda, tudo isso me traz perda, tudo isso me traz vergonha. Se eu passar por tudo isso, mas se vai abençoar o meu irmão, então eu vou passar por isso. Então eu vou suportar. Então eu vou sim pagar o preço. Por quê? Porque vai abençoar o meu irmão. Por que vai abençoar o meu irmão? Porque é o que nós vimos aqui. Considere o seu irmão superior a você mesmo. E o foco, mais uma vez, não é eu. O foco tem que ser o meu irmão. Quem tem que ganhar é a igreja. Quem tem que ganhar são as vidas. Quem tem que ganhar são as almas. O meu irmão em Cristo. É ele que tem que ganhar. Não sou eu que ganho. Sabe o que eu ganho? Eu ganho uma recompensa de Deus. Eu ganho uma recompensa de Deus. E sabe, quando a Bíblia fala sobre o primeiro mandamento, ela diz, todos aqui devem saber, amar o seu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, de toda a tua alma. O segundo maior mandamento, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, o segundo mandamento não foi plante uma igreja com 50 mil membros. O segundo mandamento não foi vá e ressuscite os mortos, cure os enfermos e tudo mais. O segundo mandamento foi ame o seu próximo como a ti mesmo. Por que será que o segundo maior mandamento é amar o próximo e não fazer milagres, não fazer curas? Sabe por quê? Hoje em dia as pessoas têm invertido. Em vez de a cura, as conversões e tudo mais serem parte do segundo mandamento, porque eu amo as vidas, eu amo as pessoas, então pessoas vão ser curadas, pessoas vão ver, nós vamos ver os milagres. Às vezes as pessoas usam justamente as pessoas para falar que seu ministério está crescendo. E, gente, as pessoas não são objeto para você usar e jogar fora e falar assim, agora eu consegui, através de 5 mil membros, conseguir êxito no meu ministério está crescendo, então eu não preciso me importar com ele, sabe? Eu só quero saber de crescer o ministério. Não é isso. Por isso que é tão importante
O segundo maior mandamento é ame o seu próximo como a ti mesmo. Sabe, quando Jesus, antes de ele ser crucificado, antes de ele ser preso, ele falou sobre isso. Ele falou o seguinte, depois se você quiser ver, João 15, do 10 ao 17. Jesus, ele falou para os discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E ele diz o seguinte, o meu mandamento é este, o mandamento que Jesus estava deixando, amem-se uns aos outros. Jesus não falou assim, meu mandamento é plantem 1000 igrejas na cidade tal, mais 2000 igrejas não sei aonde. Ele falou, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Esse foi o maior mandamento que Jesus deixou. E por isso, mais uma vez, nós devemos pensar o que é de tão importante para nós. O que é prioridade. E eu sei que muitos aqui, talvez a maioria aqui, todos, se não todos, têm cumprido bem o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento, lembre-se, ele não adianta nós só cumprirmos o primeiro mandamento e não cumprirmos o segundo mandamento. Sabe o que é? A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama a Deus que não vê, mas não ama ao seu irmão que vê, a Bíblia diz que ele é mentiroso. E mais, a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. É bem pesado, mas é o que a Bíblia diz. E aí, muitas vezes a gente lembra daquela linda passagem que diz assim, a Bíblia diz que se nós somos infiéis, está lá em 2 Timóteo 2, 12 ao 13, diz o seguinte, se nós negarmos Jesus, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aí a gente fica tranquilo, poxa, Deus permanece fiel. Aí, quando chega no Mateus 6, 14 e 15, diz o seguinte, se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também nos perdoará. Mas, se não se perdoarem uns aos outros, tampouco o Pai Celestial não os perdoará. Por isso que essa relação de amor com a igreja, amor com os irmãos, é tão importante. Ela chega a ser tão séria e tão crucial que eu, na minha opinião, se eu odeio meu irmão, se eu não perdoo de jeito nenhum, eu não acredito que eu vou herdar a vida eterna. E é por isso que ficou bem claro aqui. Por isso que tem tanto valor essa reconciliação, esse amor um pelo outro, a igreja, a comunidade de fé. Estão entendendo como isso é poderoso? Porque é segundo mandamento. E se é segundo mandamento, maior mandamento, tem algo que Deus quer nos falar. Sabe, Jesus, antes de ser crucificado, vocês sabem, ele lavou os pés dos discípulos. E agora, pense em algo sobre isso. A Bíblia nos fala, quando olho a criação, eu olho a natureza, eu gosto muito de natureza, eu fico maravilhado, não tem como não pensar em Deus, não tem como não pensar na majestade, no poder, na magnitude, em tudo que é perfeição, tudo que é poderoso sobre Deus. Quando Jesus ele nasceu, o anjo foi lá avisar os pastores que Jesus tinha nascido, e eu não sei se você reparou, quando o anjo foi avisar que Jesus nasceu, apareceu uma multidão de anjos celestiais cantando e louvando a Deus. Você já viu algum nascimento de alguém aparecendo uma multidão de anjos celestiais? Eu nunca ouvi, e nunca nós vamos ver. Pode ser o maior presidente aí, o cara mais poderoso da face da terra. Jamais ele vai ter milhares de anjos louvando por causa do nascimento dele. Da mesma forma, em Apocalipse diz que quando João estava diante do trono, ao redor do trono tinha milhões e milhões de anjos que estavam louvando a Deus. Agora pense, um trono aqui, milhões e milhões de anjos, uma distância quilométrica de anjos, e diz que eles louvavam a Deus. Ou seja, aquele anjo que estava a quilômetros de distância, poderia ver Jesus, poderia ver o Cordeiro, estavam louvando. Tamanha magnitude, tamanho poder, tudo que é perfeito está nele. E agora esse Deus que é perfeito, que é poderoso, ele vem e lava os pés dos discípulos. E eu não acho que ele lavou de qualquer jeito, sabe? Ele acha que ele lavou limpando a sujeira. Ele acha que ele lavou considerando aqueles discípulos tão importantes, tão amados, de tão grande valor. E ele lavou. E ele falou, cada um de vocês que seja maior, seja servo, deve servir um ao outro. Da mesma forma nós também.
temos que servir uns aos outros. E por isso, eu creio que é tão poderoso. A Bíblia diz que não somente nós devemos amar o nosso irmão, em João, 1 João, capítulo 3, do 14 ao 16, diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, vocês lembram quando tem aquela passagem em Efésios que diz para você amar, marido amar a esposa como Cristo amou a igreja? E Cristo, como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida dele, não é? E às vezes, quando a gente aconselha casais, eu falo isso. A gente não quer dar nenhum orgulho que mais vai dar a vida pela esposa. E aí, aqui, quando nós acabamos de ler, esse amor, ele ultrapassa. Às vezes nós não gostamos do nosso irmão, o nosso irmão nos chateia, ele é chato, ele nos traz raiva, nos deixa impaciente. Mas diz aqui para dar a nossa vida. A gente não quer dar nem a nossa paciência, quem dirá a nossa vida. Mas diz aqui, 1 João, para dar a nossa vida. Só que eu não estou falando que você tem que ser como os mártires e sair dando a sua vida pelas pessoas. Mas eu estou querendo mostrar para você até onde tem que ir essa importância do teu irmão. Até onde, qual o limite? É simplesmente falar assim, tá bom, eu gosto dele, só que ele fica lá e eu fico aqui. Eu creio que não é isso. Mas eu creio que se nós fizermos o que a palavra diz, de considerar meu irmão de grande valor, amarmos ele, servirmos ele, nós temos grande recompensa de Deus, não material, mas recompensa da aprovação e da doce palavra que ele derrama em nossos corações. Porque pense algo, se o fato quando você ama a Deus todo o teu coração, que é o primeiro mandamento, você colhe grandes bênçãos, porque ele derrama sobre você, porque ele te responde, por que ele não haveria de recompensá-lo no seu coração com o segundo maior mandamento? Claro que ele recompensaria, claro que ele derramaria. E sabe, pensando nessa passagem que eu li, que devemos dar a vida pelos nossos irmãos, eu não tenho como deixar de mencionar o testemunho alguns aqui talvez já leram, daquela mulher norte-coreana, da Coreia do Norte. Nós estamos ouvindo muitos noticiários sobre a tensão aí da Coreia do Norte. E aquele livro sobre uma mulher que viveu na Coreia do Norte, que foi presa, que viu as atrocidades. Então ela escreveu esse livro, ela se converteu depois que fugiu de lá, mas ela escreveu esse livro e relatou os irmãos cristãos lá. E os cristãos eram colocados na prisão, em campos de concentração, e eram colocados a trabalho escravo. Muitos desses norte-coreanos, cristãos, eles eram lançados no frio, abaixo de menos 20 graus, e simplesmente os soldados falavam assim, deixa ele morrer lá, pais de família, sabe, que tinha criança esperando, que criança estava morrendo de fome, eles não queriam nem saber, e botavam tudo para morrer, colocavam o pessoal lá para queimar, e tudo isso ela relata no livro. Colocavam os coreanos para trabalhar, os cristãos para trabalhar 16, 18 horas, não davam comida por dias, eles morriam de fome. E essa mulher cristã, essa mulher que não tinha se convertido ainda, mas ela viu os cristãos, e algo chamou a atenção dela. Quando aqueles irmãos cristãos que trabalharam 16, 18 horas, não comiam há dias, eles recebiam um punhadinho de arroz só. 3, 4 colheres de arroz. E aí, quando ela viu, aqueles irmãos que não comiam por muito tempo, pegavam aquela comida, 3, 4 colheres de arroz, e dividiam com os outros irmãos. E aquilo lá começou a tocar ela. Ela falou, peraí, esse pessoal não é louco. E eles que amor é esse? De dividir essa comida que é tão pouca, tão escassa. E aí, o que quebrou ela, é que um dia, estavam procurando algo que aconteceu lá no campo de concentração, e uma das pessoas que iria ser entregue seria um cristão. E o outro irmão, sabendo que se aquele cristão fosse pego ia ser morto, o que ele fez? Ele pegou e se entregou no lugar dele, se colocou como culpado, mesmo sabendo que ele morreria. O que aconteceu? Ele morreu. Só que pense em algo, esse irmão que morreu, ele não morreu falando assim, poxa, eu não deveria ter me entregue a minha vida por ele. Eu tenho certeza que ele não se arrependeu. Eu tenho certeza que a pessoa falou, talvez a pessoa falou para ele, não faça isso, meu irmão, você vai morrer.
ele diria para essa pessoa: não se preocupe, eu morro por você, porque Cristo me amou primeiro. E porque Cristo me amou primeiro, eu sou capaz de dar a minha vida pelo meu irmão, conforme nós lemos aqui em 1 João. Gente, esse amor ao próximo, esse valor que eu dou a mais pelo meu irmão, ele não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente separar os dois mandamentos. E sabe, para finalizar, eu queria contar um testemunho que tem a ver com isso. Alguns anos atrás, nós fazíamos trabalho de evangelismo às madrugadas e resgatar pessoas da rua, mendigos, drogados e tudo mais. Eu conheci um rapaz muito querido e não era cristão. Nós levamos ele para a casa de recuperação, ele se converteu, ficou feliz da vida e eu visitava ele e sabe, eu peguei um amor muito grande por ele. Eu olhava para ele e eu via a preciosidade de Deus na vida dele. Eu olhava que ele era precioso. E ele sabia disso. Ele sabia que eu não estava fingindo. Ele sabia que não era falso. E aquele ministério de resgatar almas não era para falar assim: nós estamos ganhando almas aí, e para mostrar para as pessoas. Era porque realmente as pessoas importavam. Realmente as pessoas importam. E aí um dia ele teve um desentendimento nessa casa de recuperação e saiu dessa casa. Fugiu dessa casa. E passado algumas semanas, não víamos ele, e eu fiquei também preocupado. Mas um dia de madrugada, uma madrugada de muito frio, ele estava lá na rua, com roupa suja. Ele me viu, e aí ele falou o seguinte, ele começou a chorar. Ele falou assim: Calão, eu fiquei esses dias saí da casa e eu fiquei esses dias na rua. E eu ia me jogar da ponte, eu ia tirar minha vida. Mas eu lembrei de você. E por isso não tirei minha vida. E aí naquela madrugada nós nos abraçamos, nós choramos juntos. Eu falei: eu te amo, não faça isso. E eu abracei ele. E por que eu estou falando isso? Porque o seu se importar, amar o teu próximo, pode salvar muitas vidas, como foi com esse irmão. E por isso, eu creio que a gente colhe grandes frutos de nós amarmos nosso irmão, de se importarmos com os outros, e não sermos egoístas, não sermos cheios de vaidade, não sermos tão quadrados, tão limitados. E assim nós entendemos o coração de Deus. Por isso, eu oro para que Deus fale aos seus corações. Sabe, o segredo não está em você olhar para você mesmo. O segredo está em você, o foco é o seu próximo, é o seu irmão em Cristo. E você vai receber uma aprovação de Deus. Não que a gente precisa ser aprovado, mas para você, quando Deus falar para você: filho, você fez o certo em se importar com o seu irmão. Você fez o certo em perdoar o seu irmão. Você fez o certo em ser paciente com ele. E quando Deus falar isso para você, vai ser tudo o que você quis. Você não vai precisar de outra coisa. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo maior presente que o Senhor deu para nós, Pai, o nosso irmão, Pai. O maior presente não é grandes ministérios, não é grandes dons de curar, de profetizar e tudo isso que é importante sim, mas o maior presente e o tesouro mais precioso é a vida do meu irmão, é a comunidade de fé, são os meus irmãos em Cristo Jesus, na qual o Senhor usa eles para resgatar, para curar a minha vida, curar as minhas feridas, para trazer libertação, para fazer com que eu me sinta amado, com que ele também se sinta amado. E por isso Deus nos ajuda a lembrar dessa palavra, que amem uns aos outros. Considere o seu irmão superior a si mesmo, tenha interesse pelos interesses dele. E Pai, obrigado Deus, obrigado porque
Nós temos aprendido, Pai. Nós temos conhecido o amor do Senhor através da vida dos nossos irmãos. Daqueles que um dia vieram, oraram por nós. Daqueles dias que um dia nós estávamos tão fracos, tão desanimados, e vieram e deram uma palavra de ânimo, que nos abraçaram. E, Pai, obrigado, Pai, por esse presente que é maior que todos os presentes, Pai. O nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.